Vejamos comigo lá nas Sagradas Escrituras, lá no livro de Romanos, no capítulo 7, de versos 18 e 19, que nos diz assim: sei que nada de bom habita em mim, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Percebam vocês que as palavras de Paulo no texto escrito aos Romanos nos dá um panorama totalmente diferente do que tem sido pregado em tantas e muitas igrejas hoje em dia sobre a guerra espiritual, e a maioria das igrejas atribuem ao diabo tudo de ruim que acontece. Ora, é certo que não devemos subestimar o poder de Satanás, pois o capítulo 6 de Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os seres espirituais da maldade, mas que habitam nas regiões celestiais. O diabo tem, portanto, poder, por isso ele deve ser totalmente combatido. O mesmo capítulo também nos fala de uma armadura espiritual que devemos tomar para combater esse inimigo. O grande problema é que muitas das vezes a raiz do mal não está numa ação demoníaca, mas sim numa atitude humana totalmente incorreta, que vai contra os princípios de Deus e age em desobediência, causando consequências terríveis. Antes de amarrar Satanás, como muitos gostam de fazer, mas é preciso mesmo mudar o comportamento em relação ao pecado. O diabo ele age através de uma legalidade que nós mesmos damos a ele. Não dê lugar ao diabo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Não adianta expulsar os demônios com palavras bonitas, mas sim com atitudes. Não permita que ele encontre uma brecha na sua vida através da legalidade que você dá para ele. A grande verdade é que para a maioria das pessoas é mais cômodo atribuir a responsabilidade de tudo às costas do diabo e assim se eximir da sua culpa do que reconhecer os seus próprios erros e assumir a sua culpa. Paulo, no entanto, diz que embora ele quisesse fazer o bem, ele continuava fazendo o mal. Tanto é que lá no versos 24 ele diz: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Entendam vocês que por causa da nossa natureza pecaminosa foi que Jesus morreu por nós. Temos que reconhecer que existe uma tendência carnal em nós e que somente através do Espírito Santo que podemos dominá-la. O primeiro inimigo a ser derrotado na guerra espiritual somos nós mesmos, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que dizer não às nossas vontades, aos nossos argumentos, à nossa preguiça, aos nossos pecados ocultos e à nossa falta de paciência e à nossa intolerância. Enfim, todo sentimento em nós que não vem de Deus. Peça ao Senhor para a sua libertação.